Iniciando agora o dimensionamento das vigas que apoiam as extremidades do painel wall, que seriam essas vigas vermelhas. Como a gente já comentou anteriormente, a largura de influência dessa viga seria essa largura aqui, que é de 2,5 metros, né? Por quê? Porque essa viga vermelha está responsável por esta largura, esta outra viga vermelha está responsável por esta outra largura, essa outra está responsável por essa aqui. Nas extremidades aqui, seria essa viga preta que está responsável por essa largura, e essa outra viga preta está responsável por essa outra parte aqui, que é 1,25 m, né? Reforçando que quando a gente vai fazer a largura de influência das vigas vermelhas, não pode cometer o erro de pensar que a gente vai ter que pegar daqui até aqui. Porque, por exemplo, se eu pegar esse quadradinho de área aqui, a cantoneira está responsável por essa metade e a vermelha está responsável por essa metade. Não é assim que a gente faz nesse método de largura de influência, tá? Quando a gente for fazer pelo método das larguras de influência, a gente tem que considerar como se tivessem só as vigas vermelhas aqui na estrutura do piso, né, junto com essas outras verticais laterais aqui, tá? Esse é o modo de pensar. Bom, com essa largura de influência, a gente tem que desconsiderar as larguras de influências que já foram consideradas nas vigas verdes, que vão ser consideradas como cargas pontuais que vão aqui na vermelha, né? Da mesma forma que a gente considerou a cantoneira, as reações de apoio da cantoneira como uma carga pontual na verde, a gente vai considerar as reações de apoio da verde como cargas pontuais na vermelha. Então vai ter uma carga pontual dessa verde da direita aqui, outra carga pontual no mesmo lugar dessa verde da esquerda. Mesma coisa aqui, ó. São duas pontuais de duas verdes que chegam na vermelha, aqui e aqui. Essas pontuais já estão considerando essas larguras de influência que foram consideradas no cálculo das vigas verdes. Então, essa largura de influência já foi considerada, essa aqui já foi considerada, essa de baixo também, essa de baixo também, e assim por diante, desse lado aqui também. Então, só resta esse pedacinho aqui das extremidades da viga vermelha para considerar essa largura de influência de 2,5 metros. Tá? E esse pedacinho aqui é de 0,60 metros. Por quê? Porque a distância da viga verde, de uma viga verde para outra, é 1,20, que é aquela largura do painel wall. Então a distância aqui, ó, dessa viga verde até essa viga preta é 1,20. Então a metade é 0,60. Tá? Bom, então, vamos lá. A gente vai ter que assumir um perfil, primeiramente. Por que a gente vai assumir um perfil, né? Se a gente colocasse na planilha do Felipe Jacobi qualquer perfil e depois apertasse para macro achar mais leve, não necessariamente a gente precisaria assumir um perfil, né? A gente poderia ir direto ali no software e apertar para achar mais leve e pronto. Só que para facilitar um pouco as coisas aqui, a gente vai assumir um perfil que eu acho que vai passar, e porque aí a gente vai ter o peso por metro desse perfil, a gente vai conseguir determinar as cargas que vão atuar ali. Tá? Aí depois que a gente achar mais leve, a gente tem que atualizar os cálculos com o peso próprio da viga atual mais leve, provavelmente, né? Bom, então vamos assumir uma W360 por 32,9, ou seja, uma viga que tem 32,9 kg por metro. Primeira coisa, a gente tem que linearizar as cargas através das larguras de influência. A sobrecarga de 5 kN por metro quadrado, a largura de influência é de 2,5 metros, como a gente viu, o que vai resultar em 12,5 kN por metro. O peso próprio do painel wall, largura de influência de 2,5, 0,8 kN por metro. O peso próprio da viga é 32,9 kg por metro. Isso está no próprio nome da viga, né? É uma W360 por 32,9, o que dá isso em kN por metro. Fazendo aqui as combinações de ILS, onde a gente não majora as cargas, aqui acabou ficando com as animações na ordem errada. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui rapidinho. Essa 1 vai por último. Aí pronto. Voltando aqui, fazendo as combinações de ILS, a gente tem as cargas que a gente já viu. E aí, fazendo então a combinação, é só somar, né?
as cargas permanentes e a variável. Eu sei que eu sou repetitivo com relação a isso, pessoal, mas é bom porque aí vocês guardam cada vez mais. Nas combinações de LS, a gente soma as cargas permanentes, a variável principal e as variáveis secundárias com fator de combinação, caso haja mais de uma carga variável. Por que a gente usa esse fator de combinação? Por causa da baixa probabilidade de ocorrência de duas cargas variáveis em seu máximo valor ao mesmo tempo. No caso, a gente só tem uma carga variável, então aqui é só somar as cargas e pronto. E aí a gente vai encontrar esse 13,629. Na tabela C.1, onde a gente encontra os deslocamentos máximos, a gente tem que a viga de piso é L sobre 350. O L é 6 metros ou 600 centímetros, o que vai resultar no deslocamento vertical máximo de 17 milímetros. Lançando no F2 a nossa estrutura, a gente vai encontrar algo desse tipo. Tá? Então, agora eu não vou abrir o F2 e fazer aqui. Agora eu quero que vocês façam para praticar. No F2 vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que lançar a linha de 6 metros, comprimento total de 6 metros. E vocês sabem que, se a gente voltar ali no nosso desenho, a gente sabe que a cada 1,2 m, que é onde tem essas verdes, descarrega uma pontual aqui na vermelha, né? Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa linha de 6 metros, apertar na função de ponto do F2. Ali do lado esquerdo do F2, não tem onde você aperta para fazer uma linha? Embaixo ou em cima, não lembro, tem um ponto, que é onde você aperta para criar pontos no meio dessa linha, que é o que seriam esses pontos aqui. E aí vocês vão ali na escala e coloca 1,2 metros na direção X. Aí vai aparecer uma escala com pontos a cada 1,2 metros. E aí vocês vão lá e criam um ponto a cada 1,2 metros que nem foi criado aqui. Tá? Além disso, a gente vai ter que criar um ponto a 0,6 metros dessa extremidade esquerda, que seria esse ponto aqui, e a 0,6 metros da extremidade direita, que seria esse ponto aqui. Tá? Para criar esse ponto aqui é só fazer 6 menos 0,6 dá 5,4. Coloca na escala 5,4, aí vocês vão conseguir gerar esse ponto. Depois de gerar esses pontos, aí é só lançar as cargas normalmente. Tá? Então, olha só. Vamos entender como que foi lançada essas cargas aqui. Essas cargas da extremidade é justamente a carga que a gente acabou de calcular, 13,629. Que é a única região que a gente tem que lançar as cargas de largura de influência, aqueles 0,6 metros da extremidade. Tá? Por quê? Porque essas pontuais da viga 2 não está considerando essa largura de influência das extremidades. Aí depois essa carga uniforme distribuída é do peso próprio da viga, que também não está sendo considerado nessas pontuais. Nessa pontual só tem a largura de influência da viga 2 e da viga 3 e o peso próprio da viga 2 e da viga 3. Não tem o peso próprio da viga 1, então a gente tem que considerar aqui, tá? E aí, lança as pontuais. Que pontuais são essas? São as reações de apoio da viga 2 para ELS. Tá? Então, se a gente voltar aqui, aqui ó, viga 2, ELU, ELS. Olha as reações de apoio aqui, 8,139. Só que chegam duas vigas 2 na viga 1, então tem que fazer isso vezes 2, dá 16 e alguma coisa. Então, se a gente voltar ali, ó, olha as pontuais aí, quanto que está sendo considerado. 16,278, que é duas vezes aquele 8 e alguma coisa. Em cada um desses pontos aonde chegam as vigas V2. Tá? Então, vão lá no F2, pratiquem montar essa estrutura. Se vocês ficarem com dúvida, não conseguirem fazer, me avisa que eu faço um vídeo ensinando. Tá? Mas acho que a essa altura vocês vão conseguir já lançar uma estrutura dessa. E aí pede para calcular o deslocamento vertical. Deu 14,224, que é menor que o 17, que é o limite, então passou no LS. Agora no LU a gente tem que majorar as cargas, né? Então, pegando aqui a sobrecarga, o peso próprio do painel e o peso próprio da viga, aqui não majorado ainda,
E aí, ó, a gente vai ter que majorar o peso próprio da viga isoladamente, né? O peso próprio vezes o gama G, que seria o coeficiente de majoração, que é 1,25, dá 0,411, que a gente vai ter que lançar essa carga ali na região central. E aqui, fazendo o SD, né, com tudo combinado, olha lá, 1,25 por peso próprio da viga, 1,4 por peso próprio do painel wall. Painel wall é elemento industrializado com adição em loco. Tá? É só olhar ali na tabela. 1,5 para sobrecarga. Beleza? Vai resultar em 20,281. Agora lançando no F2, aí vocês vão conseguir utilizar o mesmo arquivo ali do F2. Tá? Com as mesmas divisões de ponta. A gente só vai mudar as cargas. O peso próprio aqui, ó, no meio da viga é 0,411, fica majorado. Aquele 0,3290 é majorado. Só nas extremidades aqui, ó, 0,60 aqui, 0,60 aqui, a gente lança a carga de largura de influência. E agora a gente lança as pontuais, que seria as reações de apoio da viga V2 para ELU multiplicado por 2, porque chegam duas delas. Tá? E aí, gerando o gráfico de momento fletor, a gente encontra o máximo momento fletor aqui na região central, com 9.000 kN/cm. Gente, uma observação aqui. A gente sabe que nas verificações de momento fletor resistente de cálculo, a gente tem lá a condição de flambagem lateral com torção. E aí a gente pode calcular o CB para trazer economia na estrutura, etc e tal, né? Mas olha só, nessa estrutura aqui, olha onde que está o maior momento fletor, na região central. Está bem aqui no meio. Olhem como essa linha de momento fletor, curva ou linha de momento fletor, está horizontal aqui nessa região onde está o maior momento fletor. Está praticamente horizontal aqui. Logo, a gente sabe que o CB vai dar um valor muito baixo. Né? Quanto mais horizontal é isso aqui, mais perto de 1 é o CB. Então nem vale a pena a gente quebrar a cabeça calculando o CB, tá? E antes, né? Qual é o comprimento destravado para FLT dessa barra? A gente tem aqui 6 metros, tá? Deixa eu voltar aqui para um desenho da estrutura. A gente tem a barra vermelha aqui, ó, né? Essas barras verdes que chegam na vermelha, elas conseguem travar lateralmente a vermelha para flambagem lateral com torção. Né? Elas adicionam rigidez o bastante para travar a rotação da vermelha nesses pontos aqui em que elas chegam. Além de ser um travamento para flambagem em torno de Y. Da vermelha, né? Já vamos pensar nisso agora. A barra vermelha, qual é o LX dela? O comprimento de flambagem em torno de X para força axial de compressão, né? Bom, para flambar em torno de X, ela tem que se movimentar para cima e para baixo, essa barra vermelha, né? Isso porque, lógico que a gente vai colocar essa W360 posicionada com o eixo X na posição horizontal e o eixo Y na posição vertical, para que essa barra vermelha seja submetida a momento fletor em torno do eixo de maior momento de inércia, que é o eixo X. Tá? Para ela flambar em torno de X, ela tem que se movimentar verticalmente. Né? Ela vai acontecer uma flexão onde ela vai se movimentar verticalmente. Não tem nada que trave essa barra para ela se movimentar verticalmente. A gente não pode, nesse caso, considerar o painel wall como travamento, tá? Porque essa barra aqui ela é uma construção um pouco diferente. Né? Ela já é uma barra maior aqui, e se ela fosse flambar para cima ou para baixo, o painel wall ela acompanharia essa barra. Né? Agora, o LY é para flambagem em torno de Y, ou seja, essa barra se movimentaria aqui nessa direção da barra verde, as barras verdes iriam travar. Então, o LY é 1200, é a distância entre as barras verdes. O comprimento destravado para flambagem em torno de Y é esse comprimento aqui de verde para verde, que é 1200. E para FLT, o nosso LB, comprimento destravado para FLT, é também 1200. Tá? Porque essas barras verdes também vão adicionar rigidez bastante para que
a barra vermelha não torça nesses pontos de ligação, tá? Porque para torcer teria que flexionar a barra verde, e isso aí a gente já pode considerar como algo que vai dificultar bastante a torção ali da barra vermelha, pode considerar um comprimento destravado, tá? Bom, então o LB é 1200. Já vamos deixar isso definido. Quando a gente vai fazer o cálculo do CB, a gente faz o cálculo do CB para cada comprimento destravado. A gente tem um comprimento destravado aqui, ó, nessa região central, é o que é onde acontece o maior momento fletor solicitante de cálculo. E é justamente aqui que é horizontal praticamente a curva do momento fletor. Então o CB vai ser muito próximo de 1 aqui, não vale a pena o esforço da gente calcular. Aqui o CB já vai ser um valor maior, só que o momento fletor aqui já é um local de momento fletor menor. O CB já vai ser maior aqui, mas o momento fletor é menor ainda. E assim por diante. Então, o MSD, que é no centro, é onde o CB vai ser igual a 1, que é onde a gente mais precisa. E acaba que não vale a pena fazer o cálculo, tá? Então, já justificando que a gente não vai fazer o cálculo do CB. Bom, a cortante, o gráfico de cortante aqui, bem bonitão. A gente tem a cortante máxima aqui nas regiões de apoio, 61 kN. E agora é só pegar a planilha do Felipe Jacobi, colocar esses inputs aqui e a nossa viga 360 por 32,9. E a gente vai encontrar que a gente vai verificar que essa viga está com um aproveitamento muito baixo, 54,7%. Ó, o LX é o 6.000, que nem a gente comentou, é o comprimento todo. O LY é 1.200, que é a distância entre as vigas verdes, né, de uma para outra. Ó, o VY, que é a cortante em Y. O MX, que é o momento fletor solicitante em X. KX, KY, KZ. Bom, as extremidades estão articuladas, então KX, KY igual a 1. E as extremidades estão impedidas de rotação também, então KZ igual a 1. CB igual a 1. Esse D aqui não importa. E o LB 1200 também, que é o comprimento destravado para FLT. Beleza, então a gente está com esse aproveitamento aqui da viga. Tá? Gente, uma boa para vocês é fazer um exercício de fazer as contas na mão e tentar chegar nesse aproveitamento aí de 54,7%. Tá? Ou próximo, né? A não ser que você considere o módulo de Yang de 20.500, aí sim, e não arredonde nenhuma conta, faz tudo no Excel, no Mathcad, aí dá para você chegar certinho no 54,7. Agora, se a gente pegar na planilha do Felipe e apertar ali para rodar a macro para encontrar a mais leve, aí a gente vai, ó, com os mesmos parâmetros aqui, a gente vai encontrar uma 310 por 23,8, uma redução aí considerável, né? Foi de 32,9 para 23,8 kg por metro. Tá? Imagine que você vai ter nessa estrutura aí 3 vigas dessa e cada uma tem 6 metros. Né? Então vai ser uma redução aí considerável de peso do mezanino. Aqui está a explicação do motivo de a gente não calcular o CB, né, para deixar registrado aqui, para vocês relembrarem depois nos slides, né, que o CB é muito próximo de 1, então a gente nem vai considerar o cálculo. E bom, eu fiz um desenho lá no F2, que inclusive vocês vão acompanhar na próxima aula, no F2 não, desculpa, no SolidWorks, na próxima aula um pouco mais de detalhes sobre esse desenho, como que fica o nosso piso. Então olha só que interessante, a gente tem as nossas vigas vermelhas, que são as vigas principais, a primeira viga, né, a gente tem 3 delas, comprimento de 6 metros. Depois a gente tem as vigas secundárias aqui, que são as verdes, que é a nossa viga caixão, formada de perfil dobrado a frio, uma de boca com a outra, né? E a gente tem as azuis, que são as cantoneiras. Olha que interessante que ficou a estrutura, né? Todo o piso foi calculado já, né? Agora falta os pilares, falta os pórticos, né? A gente vai chamar de pórticos. Então faltam os pilares e essas vigas laterais aqui, tá? Então, agora a gente já finalizou e vamos começar a parte dos pórticos.